Olá, pessoal! Hoje nós vamos mergulhar num tema que é a base de tudo na terapia manual, a avaliação clínica. Vamos deixar de ser meros aplicadores de técnicas para nos tornarmos verdadeiros detetives do corpo humano, prontos para decifrar os segredos que cada paciente nos conta. Vamos lá? Para começar, vamos guardar bem essa frase. Ela muda tudo. A gente não trata só um joelho que dói ou um ombro que estala. A gente trata um sistema inteiro que por algum motivo saiu do eixo. Pensa num carro. Não adianta nada trocar o pneu se o problema, na verdade, está no alinhamento do carro todo. Faz sentido, né? Então, o que separa um bom profissional de alguém que só está tentando a sorte? É exatamente isso. Aplicar uma técnica sem saber o porquê é como atirar no escuro. Já o raciocínio clínico, isso é o nosso mapa. Ele mostra exatamente onde está o problema e qual o melhor caminho para chegar na solução. E esse aqui é o nosso roteiro de investigação para hoje. A gente vai passar por cada um desses pontos, passo a passo, para no final conseguir montar esse quebra-cabeça que é a dor do paciente. Prontos para começar a jornada? Muito bem, vamos dar início à nossa investigação. E olha, todo bom detetive precisa de um roteiro, de uma estrutura para seguir, certo? A gente também tem uma. E ela vai guiar cada passo da nossa avaliação. A nossa investigação se divide em 3 níveis, bem simples. Primeiro, a gente olha as articulações, que são a estrutura, o esqueleto da coisa. Depois, a gente avalia os tecidos moles, músculos, fáscias, tudo que movimenta essa estrutura. E por fim, a gente usa os testes específicos para confirmar o que a gente está pensando. É como inspecionar um prédio. Primeiro a fundação, depois as paredes e, por último, a inspeção final para ver se está tudo certo. E aqui, pessoal, está o ouro do nosso trabalho. Cada teste que a gente faz, cada movimento, cada palpação, tudo, absolutamente tudo, tem que ter um objetivo claro. Responder a uma dessas 3 perguntas. Se o que estamos fazendo não ajuda a responder a nenhuma delas, por que fazer? É tempo perdido. Concordam? Certo, agora vamos para a parte prática. Mão na massa. Como é que a gente começa a juntar as pistas que o corpo do paciente está dando para a gente? Chegou a hora de aprender a ler a linguagem silenciosa do corpo. E a primeira grande pista está no movimento. No movimento ativo, é o paciente quem mostra o que ele consegue fazer sozinho. A gente observa a força, o controle, a vontade dele de se mover. Já no movimento passivo, somos nós que fazemos o movimento. A gente sente a resistência, sabe? É quase como testar a mola de uma porta. A gente sente se ela está dura, se está solta ou se tem alguma coisa travando o caminho. E bem no finalzinho desse movimento passivo, a gente encontra uma pista que é crucial, a sensação terminal. O famoso end feel. É como tentar adivinhar a textura de um tecido só com um toque, de olhos fechados. Cada sensação diferente conta uma história sobre o que está acontecendo lá dentro. E o que cada sensação dessas nos diz? Bom, se a gente sente algo elástico, tipo uma mola, o que será que é? Provavelmente um músculo tenso. Se a sensação for mais firme, parecida com couro, a gente já pensa na cápsula articular. E se for duro, abrupto, osso batendo em osso, é um bloqueio ósseo. Agora, e se não tiver resistência nenhuma e o movimento parar só por causa da dor? Isso, gente, é um sinal de alerta. É o alarme de incêndio do corpo avisando que tem algo sério ali. Mas atenção, articulações não contam a história toda. Lembrem do carro, não adianta só olhar a lataria. Tem o motor, os fios. No nosso corpo é a mesma coisa. Os músculos, as fáscias, os tendões, eles são o motor. Então, avaliar tudo isso é fundamental para a gente realmente entender o problema. E quando a gente vai palpar o paciente, não é só sair apertando de qualquer jeito. É uma varredura, uma busca por pistas. Usem esse checklist aqui. Sintam a temperatura, procurem por áreas de tensão, tentem achar aqueles pontos gatilho. Cada achado é mais uma peça que a gente encaixa no quebra-cabeça. E para medir a força, a gente usa essa escala aqui, de 0 a 5. É bem simples. 0 é quando não tem contração nenhuma, nada. 1 é quando o músculo até treme um pouquinho, mas não chega a mover. 2, ele move, mas só se a gente tirar a gravidade da jogada. 3 é quando vence a gravidade. 4, vence uma resistência leve. E 5 é força total. Fácil, né? Beleza, a gente já tem algumas pistas, já formamos algumas hipóteses. Agora, a gente precisa confirmar se estamos no caminho certo. E é para isso que servem os testes especiais. Eles são como um interrogatório. A gente faz as perguntas certas para o corpo para ter certeza do que está acontecendo. Vamos voltar para a nossa primeira pergunta-chave. Qual estrutura, afinal, está causando o problema? Vamos ver na prática como um teste especial pode dar essa resposta de bandeja para a gente. Olha só o teste de NIR, por exemplo.
A gente faz a elevação do braço do paciente e se aquela dor específica que ele sente no dia a dia aparecer, bingo, achamos a fonte do problema. A dor nessa posição está nos dizendo que tem alguma estrutura ali no ombro sendo comprimida. Simples e direto ao ponto. Ok, já temos uma ideia da estrutura. Mas por que ela está doendo? Qual é o mecanismo por trás disso? Essa é a nossa segunda pergunta fundamental. Vamos investigar. O teste de Laseg é um exemplo clássico. Quando a gente levanta a perna do paciente e a dor irradia, a gente sabe que o problema provavelmente não é só muscular. O mecanismo aqui é neural, é o nervo ciático sendo esticado. E, gente, isso muda completamente o tratamento. Tratar um nervo é muito diferente de tratar um músculo. E agora chegamos na pergunta mais importante de todas, a que vem antes de qualquer intervenção. É seguro tratar esse paciente? Porque a nossa primeira regra é não causar mais danos. A segurança do paciente tem que vir sempre em primeiro lugar. E para isso, a gente precisa conhecer as bandeiras vermelhas, as red flags. Se a gente desconfiar de qualquer uma dessas coisas, o nosso trabalho para ali. A gente não vai tratar. Nosso papel, nesse caso, é reconhecer o perigo e encaminhar o paciente para um médico para quem pode resolver isso. Não hesitem nunca em fazer isso, ok? Ufa! Coletamos as pistas, checamos a segurança, agora sim, é hora de sentar, juntar todas as peças e finalmente decifrar o caso. No fim das contas, o processo é esse. A gente coleta os dados, interpreta a história que esses dados estão contando e só então a gente age escolhendo a melhor técnica. É assim que a gente se torna um terapeuta que resolve problemas de verdade. E, por favor, nunca se esqueçam disso. As técnicas são só as nossas ferramentas. Um martelo não serve para nada se a gente não sabe onde bater o prego. A avaliação é o que nos diz onde bater, com que força e o mais importante, por quê. O objetivo nunca é a técnica, e sim a recuperação do paciente. Então, pensem nisso na próxima vez que um paciente entrar pela porta. Ele não está trazendo apenas uma dor. Ele está trazendo uma história, um mistério a ser desvendado. E agora, como bons detetives clínicos, temos as ferramentas certas para decifrar esse mistério. Estão prontos para o desafio?